de 13 mil médicos são formados por ano no Brasil, mas ainda faltam profissionais. E para discutir um pouco mais sobre esse assunto, nós temos aqui o Dr. Assir Cunha e o Dr. Márcio Meirelles. Dr. Márcio, qual o papel fundamental do médico em si? O papel fundamental do médico é aquele papel que ele desempenha quando alguém o procura. Por que alguém procura o médico? O que é que você espera quando vai ao médico? Você espera alguém que, primeiro, seja competente para descobrir o que é que está lhe fazendo mal. Você vai lá porque não está se sentindo bem. E esse descobrir o que é que está fazendo mal não quer dizer que você tem uma doença. Ele pode descobrir que você está tendo algum hábito que é desfavorável. Eu ouvi há pouco o doutor Assir falar do indivíduo que toma café várias vezes por dia. Não é doença, é um mau hábito. Ele vai ter a consequência. Então, primeiro, que alguém que o auxilie a resolver aquilo que lhe está fazendo mal, que pode ou não ser uma doença. Segundo, caso seja uma doença, que diagnostique essa doença e encaminhe o tratamento para que finalmente você seja livre daquilo que o incomoda. E para desempenhar esse papel, o médico tem que ter uma formação muito diferenciada. Ele não é um técnico simplesmente. Ele é uma pessoa que é capaz de se relacionar com outra pessoa, geralmente fragilizada, preocupada, atemorizada. E ele deve ser, como eu disse, uma pessoa preparada para sintonizar-se com essa pessoa, perceber o que ela está sentindo e fazer o que for possível para ajudá-la. Esse ajudar pode ser curar, nem sempre se consegue, mas estar ao lado, dar apoio, encaminhar a melhor solução, enfim, ser, além de médico, ser um amigo em quem se confia. Esse é o papel fundamental do médico, a meu ver. Apesar dessa quantidade de médicos sendo formados por ano, ainda faltam profissionais do Brasil? Existe algum problema na distribuição no país de médicos? Existe alguma maneira de melhorar essa distribuição? Doutora Assir. Existe aí duas vertentes. Uma não é só o número de médicos formados, mas também a qualidade, a formação que está sendo dada a esses médicos. Nós não achamos que existe um número de médicos deficientes no país. Olhando as estatísticas mundiais, o número de pacientes para médico na população do país inteiro é aceitável comparado com outros países. O que existe é uma acentuada má distribuição. É muito importante ver que você chega a Rio e São Paulo, tem um número de médicos, qualquer das duas cidades, maior do que olhar o norte inteiro ou todo o nordeste ou centro-oeste. Qualquer dos dois, Rio ou São Paulo. Mas tem que ver que o tipo de medicina para que esses médicos foram treinados, porque necessita de suporte, de laboratório de raio-x, laboratório de patologia clínica, de raio-x, patologia cirúrgica, o que eles não teriam nesse país de dimensões continentais. Então, tirando as grandes cidades, as capitais, em que o número de médicos é superior à média mundial aqui. Teve uma época, quando começou a ter tomografia, eu estava lendo que chegava o bairro de Botafogo tinha mais tomógrafo que no Canadá inteiro, do que em um país nos Estados Unidos. Porque todo mundo tem uma clínica e bota um tomógrafo. E o médico foi treinado a viver à base de exames. Você vai soltar um médico desse no interior do Brasil, em que a população é rarefeita e de má qualidade, poucas instruções, não existe água encanada, não existe esgotamento sanitário, nem coletado, muito menos tratado. O médico ali é uma vítima, ele não tem a menor condição de fazer uma medicina decente, não tem suporte, não tem sistema de vacina. Isso é fundamental em todos os lugares, medicina preventiva. A curativa é secundária.
O sistema de saúde, uma coisa é o médico, como o doutor Meirelles acabou de falar, o médico. A outra é o sistema de saúde do país. Tem que começar, é fundamental, calcar em medicina preventiva. Cuidados de higiênico dietético, de esgotamento sanitário, água tratada e vacinação, para prevenir as doenças preveníveis. Outra doença que não pode prevenir, você vai ter que tratar o mais precoce possível. Quanto mais a doença avança, mais difícil, mais cara e mais sequelas ela deixa depois do tratamento. É muito importante saber o seguinte, tivemos uma eleição essa semana. A cidade mais populosa do Rio de Janeiro é a capital, Rio de Janeiro. A segunda cidade mais populosa é São Gonçalo. Cidade mais populosa, é impressionante. Houve a votação no Conselho Federal de Medicina, eu peguei a estatística de votos. A cidade maior, a segunda população do Rio de Janeiro é São Gonçalo. Eu pensava que era Nova Iguaçu, Caxias, não é São Gonçalo. O número de médicos residentes em São Gonçalo é desprezível. Lá foi criado um hospital Alberto Torres. Eu assisti, quando eu estava construindo o hospital, antes de começar, eu assisti 2 palestras do grupo que foram 2 grupos escolhidos do Alberto Torres. Foi a Miami, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem para lá, voltaram para cá. E foram em Boston, tudo pago pelo governo, para poder implantar um sistema de emergência. O hospital tem heliponto. Se um cara quebra a cara aqui, bate um carro na Avenida Brasil, bota no helicóptero, leva para Alberto Torres, lá em São Gonçalo. Só que em São Gonçalo não mora médico. Os médicos que trabalham em São Gonçalo moram no Rio de Janeiro. Estuda aqui, tem outro emprego aqui e um dia por semana vai dar plantão em São Gonçalo. Não precisa ir muito longe no Amazonas, não. Então, estamos lá aqui, o Alberto Torres, primeiro está faltando tudo lá no momento, está faltando tudo, em todos os hospitais, tudo que depende do Estado está faltando, o Estado está falido. Mas a distribuição é impressionante, ali na esquina, São Gonçalo, não tem médico morando, tem muito, a segunda população do Estado é desprezível o número de médicos residentes. Os médicos moram no Rio de Janeiro e trabalham em São Gonçalo. Agora, você imagina bem, mas você pode dar assistência de qualquer forma. Por exemplo, na Amazônia, que é um mundo cheio de rios, a Marinha e o Exército dão assistência médica. Os quartéis do Exército, lá na fronteira com a Bolívia, dão assistência até para boliviano. Para a Colômbia, para a Bolívia, eles dão, tá em São Gabriel, tal, da Cachoeira, no dia eu estava vendo. E a Marinha mantém assistência nos navios odontológica, e os caras já sabem o dia que o navio vai passar por lá, até a operação de catarata, a Marinha faz nos navios. Então, a distribuição é irregular, concentrada nos grandes centros, porque o médico não tem apoio do governo para ir para lá. O que é que fez? Chamou os chamados médicos cubanos, porque eles, é um problema político, plantaram esses chamados médicos cubanos por aí. Para eles era glória, ele está vivendo num país que estava passando fome e tal, e recebendo dinheiro acomodado, e muitos deles não querem mais voltar, daqui saíram para os Estados Unidos. E, na verdade, não são médicos, mas, como eu acabei de dizer, uma boa anamnese, um exame físico, você resolve 80% da doente. Alguém até nesses lugares periféricos de população rarefeita, não adianta, se for um médico para lá, ele tem mulher e filho, vai botar na escola onde, se lá não tem escola? Se a maior parte do pessoal é analfabeto. Qual é a farmácia que vai dar remédio para ele? Não tem remédio, não tem vacina, ele não vai vacinar todo mundo. Ele não vai ter nem geladeira para conservar a vacina, porque deve faltar luz, ou ter um motorzinho que liga durante a noite, de dia não tem. O problema todo é que nós vivemos num país continental, mas há como dar assistência a esse pessoal, como a Marinha e o Exército dá na Amazônia. Tinha que colocar centros de triagem, vai para lá e uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ou se está passando mal, tem um apendicite, o cara está vomitando com febre, barriga dura, vai um helicóptero, vai uma ambulância, transfere ele para... Tem que ter hospitais regionais com gente, um médico sozinho é muito difícil resolver. Tem que ter uma estrutura mínima, não precisa ser complexa, não, mínima. Se deixar que está além do limite, é só telefonar, a aeronáutica vai lá, o exército com um helicóptero, transfere ele para uma cidade que dê condições de fazer isso. Então, e nós temos um exemplo no Brasil de que funciona assim. A distribuição para o país que está se tratando hoje em dia para médico de família, estão formando médico de família, não é só formar um médico de família, tem que dar estrutura, garantir que ele vai para lá,
que ele vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 anos, depois ele vai ser removido para um lugar melhor do que aquele, em que ele possa ter cuidado se cuidar e cuidar da família. Senão ele vai ser sacrificado. Porque quando ele sair de lá, ele voltar para o grande centro, ele está defasado. Porque nós aqui o dia todo, 2, 3 por semana, a gente vê na internet, tem congresso, tem curso disso, curso daquilo, estamos acompanhando. O cara que fica só lá no lugar desse, ele é cortado com a civilização, ele fica fora. Resultado, a distribuição é ruim, mas tem que criar atrativo e montar uma estrutura que dê suporte. E o que se diz, por exemplo, a ideia de concurso para médico está acabando, vai acabar nas grandes cidades. O médico não pode ser empregado, como estão querendo acabar com um monte de emprego público. Mas esses médicos de família que vão para o interior, esse tem que ser médico do Estado, tem que entrar em carreira quando tem promotor, juiz e tal, para esse tipo de médico. Para o médico que vive nas capitais, trabalhando em hospitais, esse não. A tendência é desaparecer concurso para esse, concurso público. Eles vão ser contratados, eles vão cuidar da sua previdência privada, de qualquer coisa, para se aposentar mais tarde. Não pode deixar que o médico também largado aí, sem nenhuma perspectiva de futuro. Ele, como todo mundo, quer cuidar da sua família, do seu futuro. Mas ou se monta uma estrutura decente, viável, ou vai continuar o resto da vida se queixando que é mal distribuído, porque realmente um médico não irá para lugar que não tem um mínimo de condição de sobrevivência dele e que ele sinta que ele está sendo útil, senão ele vai virar um curandeiro. Doutor Márcio, com relação à formação dos médicos, como é que está a formação dos médicos? Ela é completa? Ela está completa? Olha, nós podemos dizer, isso é evidente, né? Nós temos vários nomes, que nós temos médicos do mais alto gabarito no Brasil, né? Que não deixam nada a desejar e que são comparáveis aos melhores dos melhores. A questão que a gente coloca é se esse modelo de médico que existe no Brasil, se é o modelo geral. Se todos os médicos no Brasil, quando se formam, estão nesse nível. Lamentavelmente, não. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo desenvolveu já há alguns anos um sistema de exames relativamente voluntários, são estimulados e tal, mas enfim, um sistema de exame para avaliar como é que estão os médicos que se formam a cada ano. E eles chegaram à conclusão de que o nível de preparo, em média, é muito ruim. O nível de reprovação é muito alto, em média. O que não quer dizer que os médicos brasileiros não são bons, não. Há vários exemplos de hospitais públicos e privados de médicos de altíssimo nível científico e de altíssima qualidade humana. Médicos que se dedicam dia e noite. Ainda agora nós vamos ver aí um filme que vai ser lançado sobre pressão, que é um relato de um médico que mostra o quanto ele trabalhou e sofreu no setor público. Vai fazer muito sucesso, o livro já fez sucesso. Então, é importante que a gente assinale isso, que não se pode dizer que o médico brasileiro é mal formado. Pode-se dizer que a maioria dos médicos brasileiros não receberam a formação que precisavam por motivos meramente comerciais, porque muitas das faculdades de medicina que se formam, elas estão mais preocupadas em ter muitos alunos do que em dar uma formação completa. Volto a dizer, não se pode generalizar. Nós conhecemos várias faculdades de medicina particulares que formam excelentes médicos, que têm excelentes professores. Então, não é uma generalização. Mas, como o número de faculdades de medicina hoje é muito grande no Brasil, e a fiscalização, e há muito interesse político na criação de faculdades de medicina, então acabam se formando faculdades sem hospitais, sem uma estrutura para treinamento, sem uma organização boa, etc. A outra coisa que a gente pode também dizer, e é importante talvez assinalar, é o que é que falta à formação dos médicos hoje de modo geral. Aliás, não é só do médico, o que é que falta na formação dos profissionais de modo geral, qualquer que seja a profissão.
é um embasamento filosófico e humano que houve em tempos passados e que se perdeu, especialmente nas áreas de antropologia, de filosofia, de ética, de sociologia, acho que já falamos, e relações humanas. Por quê? Porque é isso que faz a diferença do bom profissional para o mau profissional. A gente acha que o bom profissional é aquele que sabe muito. A primeira condição de um bom profissional é que ele saiba muito. Se ele souber pouco, nunca vai ser um bom profissional. Mas não basta saber. É preciso que ele saiba o que fazer com aquele saber. Saber usar bem aquele saber que ele obteve. Então, essas coisas que nós comentamos, do médico que é humano, que se dedica, que se interessa pelo paciente, o médico que o paciente deseja ter para ser o seu médico, esse médico precisa ter um preparo filosófico, um preparo antropológico, precisa conhecer a psicologia, precisa conhecer a alma humana, precisa saber como é que as relações humanas e até saber que papel ele quer desempenhar na vida dele e da coletividade. Porque se ele não está psicologicamente preparado para servir, para ajudar o outro, se ele está puramente envolvido com os seus sonhos, seus interesses, melhor dizendo, aí ele vai ser um médico competente, mas que não vai atender aquilo que os pacientes desejam. Aí você vê aquelas queixas, nem olhou para mim, eu cheguei, ele já foi pedindo um exame. Quer dizer, não atende Então, na formação do médico está faltando, está havendo esforços na área do Conselho Federal de Medicina para que se introduza no currículo médico essas disciplinas de formação geral do médico, que eu mencionei, e que se acrescentam o que já tem, porque o nosso currículo é muito bom. Um outro dado no currículo que precisa ser modificado, e que já está sendo modificado, felizmente, é isso a que o doutor Assir fez referência, que é a medicina preventiva. Porque também é preciso que a população compreenda, e os médicos também, que a medicina mudou. Não só a medicina, a sociedade mudou. Eu ontem estava ouvindo na televisão, num debate da TV Escola, de que o professor não é aquele que ensina. Eu quase caí para trás. Então, o professor não é aquele que ensina, não. O professor é aquele que ensina a aprender. O professor hoje é aquele que ensina o grupo de alunos, que também já não fica mais em fileirinha um atrás do outro na carteira, fica em círculos, em ambientes mais aconchegantes. Ele ensina as pessoas a encontrarem as respostas para as coisas. E assim o médico hoje, ele não é mais aquele que fica lá na sua área própria, isolado, e vai atender alguns pacientes que, por questões econômicas, têm condições de chegar até ele e o resto da população fica de lado. Não. Hoje o médico tem que, como qualquer profissional, tem que ter o sentido do coletivo, sentido da sociedade. Não basta a gente ter boa medicina para uns poucos. É muito importante, mas é preciso que isso que a gente consegue para poucos seja disseminado para todos. Aí já é um problema que a gente costuma chamar de político e que, para não ser distorcido, eu prefiro chamar de cidadania. Quer dizer, é problema de cada profissional ser formado nas faculdades na área da cidadania. O que é ser um cidadão, profissional cidadão, e não um profissional alienado dos problemas da sociedade em que ele vive. Muito obrigada, doutor Márcio. Muito obrigada, doutora Assir. Nós estivemos aqui com o doutor Márcio Meirelles e o doutor Assir Cunha, do Conselho do Observatório da Saúde.